Então, a palavra dessa semana que eu quero compartilhar com vocês é sobre algo assim que o Espírito Santo tem ministrado bem forte no meu coração. E quando a gente está nessa busca de alimentar a nossa fé, essa palavra é uma palavra-chave, é uma palavra que eu repito muito na minha casa. Eu até tenho escrito assim num cartaz na sala. E por quê? Porque eu acredito que a gente tem que estar lembrando sempre da palavra. E lá em Deuteronômio diz, quando fala para a gente inculcar a palavra aos nossos filhos, fala para a gente falar de dia, de noite, sentado, caminhando, para a gente colocar nos umbrais. Então eu preciso ter uma estratégia para me fazer lembrar da palavra. É uma ideia boa essa, eu sempre digo, eu que decoro a minha casa, então quem manda lá sou eu, escrevo e coloco lá, tá todo mundo lendo sempre a palavra, porque às vezes na correria do dia a pessoa não tem assim aquele tempo de sentar e ler, então sempre eu noto que chega as pessoas, eles olham, que lindo aquele versículo, é uma estratégia. Então eu quero ler com vocês lá em Gálatas, no capítulo 5, eu quero ler aqui alguns versículos. Eu quero ler o versículo 16 e depois eu quero ler com você o 22. Então é Gálatas 5, 16, que é a vida pelo Espírito. Então Paulo diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo está falando aqui como que a gente pode, você que está nessa busca de ser um cristão fortalecido, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, essa palavra ele diz bem sobre isso. Como que eu vou fazer para resistir aos desejos da carne? Como que eu vou fazer para o meu eu não estar no comando, mas quem está no comando é o Espírito Santo. Então vocês vejam que ele diz assim, como que você vai viver? Ele até fala aqui que a nossa carne luta contra o Espírito, porque a carne quer os prazeres da carne, o Espírito tem a consciência que eu preciso orar, que eu preciso buscar. E aí ele dá a receita, ele vai falando sobre isso e ele fala sobre as qualidades do fruto do Espírito. Então é um fruto com todas essas qualidades. Imagine uma pessoa totalmente cheia dessas qualidades: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode ser à vontade, seja amoroso demais, bondoso demais. Quando a gente lê aqui, a gente fica pensando: ai, mas está tão difícil porque esse mundo corrido, as pessoas estão muito estressadas, as pessoas não têm tido paciência. Quem tem filho, né? Às vezes a mãe lá na correria, ela trabalha, às vezes durante a semana, final de semana, a criança, porque a criança é cheia de energia, então não tem paciência, aí coloca o filho para assistir lá um programa de televisão, a gente não consegue pôr em prática. Estamos todos numa correria, em busca de algo, e aí Paulo diz para a gente não desobedecer, não entristecer. Eu quero ler aqui também o 24 para você, que diz assim, olha o contrário. A continuação desse versículo ele diz assim, ó: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ah, eu gosto disso. Ah, isso eu não gosto. Lembra que a palavra do Senhor está falando para viver no Espírito. Então você precisa ler e orar e dizer assim: Senhor, eu quero ser cheio de amor. Senhor, eu quero essa alegria.
Como viver em paz no momento de crise, onde todo mundo está tão preocupado, são contas para pagar, são compromissos. Ter paz. Existem pessoas, eu tenho aconselhado pessoas e aí vem compartilhar: ai, pastor, eu não tenho dormido, não estou conseguindo dormir à noite. Nós precisamos praticar. O próprio Paulo, ele diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Aí você renuncia o seu eu, você dobra o seu joelho e você começa a pedir: Espírito Santo, eu quero essas qualidades, eu quero ser amável, eu quero ser... Não dá a impressão que é uma pessoa muito fofa, uma pessoa que é cheia dessas qualidades? Ele é amável, ele é bondoso, ele é fiel, ele é manso e ele tem o domínio próprio. O domínio próprio é o segredo. Porque o domínio próprio, que é uma qualidade do fruto do Espírito, é aquele domínio que não vai deixar você extrapolar, falar demais, discutir, brigar, sabe? Pecar. Esse domínio próprio é algo que eu tenho pedido todos os dias para o Senhor. Senhor, eu quero as qualidades do fruto do Espírito, mas eu quero o domínio próprio. Vocês sabem que o domínio próprio, uma das áreas, inclusive, que ele nos ajuda, ele nos ajuda. Sabe aquela vida descontrolada que você não consegue ter uma rotina? O domínio próprio vem para ajudar você nisso. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu falo o que vou fazer e quando eu vejo já passou. Esse domínio próprio vai ajudar. Então isso tudo está concentrado no Espírito Santo de Deus. Eu quero voltar um pouquinho aqui no versículo onde fala das obras da carne. Que ele diz assim, ó: as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí eu te pergunto, é difícil de a gente ser egoísta? É difícil de haver discórdia no nosso dia a dia? O ódio, o ciúme, a ira. Ai, quando eu vi, eu falei. Ai, quando eu vi, eu já tinha falado. O Espírito Santo, o fruto do Espírito, com todas essas qualidades, não vai mais deixar você ser direcionado e guiado por esses sentimentos. Então, para você alimentar a sua fé, existe um segredo. Busque o Espírito Santo de Deus. Eu quero, Senhor, todas as qualidades operantes em minha vida. Que Deus abençoe vocês.